Glória a Deus. Amém, irmãos? O amor de Deus não falha. A gente falha. Mas Deus não falha nunca. Né? Somos falhos, fazer o quê? Eu queria destacar aqui a presença de um visitante, Jefferson. Quem é Jefferson? Está aqui. Deus abençoe. Prazer ter você aqui, tá bem? Obrigado, Jefferson. Mais alguém está aqui pela primeira vez, além do Jefferson? Não? Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Gil já falou e já orou pela nossa campanha aí, foi muito bom, né? Espero que possamos estar sendo despertados outras vezes para isso. Não é importante nós nos despertarmos para aclamar a Deus. Mas eu queria pedir aí, dar uma orientação aqui com relação à necessidade que tivemos de realizar o culto uma hora antes, para que os irmãos possam se locomover para suas casas, dentro de uma certa normalidade. Ô Edson, tá bom aí? E a perna aí, tá legal? Essa deu um susto na gente aí, falei, que história é essa? Bom de ver. Nós, devido à fase restritiva daqui no estado de São Paulo, passamos a fase vermelha e, por esse motivo, somente as atividades essenciais podem ser realizadas. E, graças a Deus, a igreja, ou seja, o culto é essencial, né? O governo reconhece como essencial. Mas isso não tira de nós responsabilidades, tá? Pelo fato do governo ter reconhecido que o culto é uma atividade essencial, não quer dizer que nós possamos relaxar, não. O cuidado tem que ser o mesmo. E os irmãos perceberam que nós ampliamos um pouco o espaço, reduzimos um pouco de cadeiras aqui, estamos limitando a 30% da nossa capacidade de pessoal, né? Então, o distanciamento é muito importante, aglomerações, nem pensar. Nós recomendamos ao pessoal que faz a cantina, né? Recomendamos que não houvesse cantina presencial. Ninguém vai encostar ali no balcão, igual do jeito que o Lucas está encostado aí. Não é para sair não, Lucas. Do jeito que o Lucas está encostado ali, ninguém vai encostar no balcão ali e comer o lanche, como nós gostamos de fazer. Então, se tiver a cantina, vai ter cantina? Vai. Então, vai ser pegar e levar para casa. Uma outra observação, gente, nós, como igreja comunitária, de comunhão, que é muito importante, nós temos essa necessidade de comunhão. E nós observamos, terminamos o culto e ficam os grupinhos aqui, grupinhos ali. Eu vou pedir, por favor, despeçam-se rapidamente uns dos outros e vamos cada um para a nossa casa, porque, segundo alguma orientação de um dos pastores nossos, que é assessor de um vereador, se nós estivermos reunidos ali na porta da igreja com algumas pessoas, isso caracteriza aglomeração e a igreja pode ser penalizada também. Tá? Então, por favor, vamos tomar esses cuidados aí. Essa coisa vai passar, nós vamos voltar a nos abraçar, nós vamos voltar a fazer tudo aquilo que nós gostamos de fazer mesmo em comunhão aí, ok? Então, só pedimos essa cooperação dos irmãos também nesse sentido. Nossas atividades para a semana, a restrição de circulação foi colocada a partir das 20 horas. Mas a recomendação que nós temos, por enquanto, é que não haveria problema da igreja se reunir às 8 horas e que o culto terminasse 9h30, por exemplo, 9h30. E o que não pode é sair e aglomerar aí, por aí. Mas, se tivermos alguma coisa diferente, nós vamos comunicar. Mas, a princípio, nós pedimos, então, que o culto de libertação
na terça-feira, às 20 horas, comece às 20 horas e, impreterivelmente, 21h30. É 1h30 de culto. Isso vale também para o culto de sexta-feira, que a gente gosta de estender, porque é final de semana, vale também para o culto de sexta-feira. Então, peço, por favor, a colaboração de todos para que a gente possa administrar também. Tarde da bênção, às 15 horas também, né? Dentro daquele horário que já a irmã Rita já faz de forma habitual, não há nenhum problema. Então, nossos cultos mantêm-se o mesmo. Terça-feira, às 20 horas, culto de libertação. Quarta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. E a reunião das mulheres na terça-feira, na quinta-feira, às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, culto de unção do Espírito Santo. Então, são as nossas atividades normais. Próximo domingo, ainda o culto às 17 horas. São os nossos avisos aí. Amém? Glória a Deus. Vamos então ouvir a palavra do Senhor, né? Nós estamos dando sequência ao assunto muito importante, que são as bem-aventuranças. E tem sido muito bom, confesso, para mim. Eu que já preguei muitas vezes, nos meus 35 anos de pastorado, já preguei muito sobre as bem-aventuranças, mas tenho encontrado algumas coisas muito importantes. E hoje vamos falar sobre misericórdia, tá? Misericórdia. E eu queria convidar a todos que prestassem atenção, que não deixassem que nada tirasse a sua atenção, porque a mensagem que o Senhor trouxe foi para a igreja. E se você é igreja, é para você a palavra que o Senhor tem. Mateus capítulo 5, versículo 7. Jesus disse assim para os seus discípulos, no início do Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É interessante que, quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, e basicamente nas bem-aventuranças, nós vemos aqui inserido de uma forma muito clara a lei do plantio e de colheita, né? Você quer receber misericórdia? Seja misericordioso. Você quer ter a tua sede de justiça saciada? Tenha sede, busque. Então, é uma necessidade de nós plantarmos, se nós queremos colher. E hoje vamos falar em colher misericórdia. Vale a pena, irmãos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua presença, pelo privilégio de podermos louvar o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo testemunho do Daniel, Senhor, que tanto edificou a tua igreja. Obrigado, Senhor, pela alegria que nós podemos contemplar no semblante de cada um, ó Deus, que tem chegado à tua casa para te louvar. E agora, Senhor, rogamos a tua direção neste momento de transmissão da palavra profética para as nossas vidas, ó Pai. Unge-nos, ó Deus, com a sabedoria do teu Espírito Santo, para que a palavra que vem do púlpito, Senhor, seja verdadeiramente recebida pela tua igreja e possa se tornar rema mesmo na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Dá-nos a tua direção, unge os nossos lábios, a nossa mente, para que possamos compreender e entender a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus contou uma parábola, está lá em Lucas capítulo 10, eu vou ler essa parábola aqui, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Jesus, porque uma pessoa, um homem, um dos líderes da igreja, chegou até ele, questionando, aliás, acerca de ter
a vida eterna, de ter certeza de uma vida eterna. E depois, quando Jesus falou a respeito do próximo, ele também usou essa mesma parábola para explicar essa questão. Eu queria ler com você aqui 10, 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele: disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Ele foi profundo, hein? Completo. E ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de salteadores, os quais despojaram-no e espancando e retiraram, deixando-o semi-morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Vejam que a resposta de Jesus em relação, ele ratificou o quanto é necessário amar a Deus e amar ao próximo como condição, como uma certa condição para herdar a vida eterna. Jesus não suprimiu isso. Quando o moço disse aquilo que ele cumpria, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, ele falou assim: beleza, faz isso e você terá gozará da herança do céu. Mas aquele moço tinha uma dúvida tremenda com relação ao próximo. Na realidade, era uma questão de se justificar. Ele que era um doutor da lei, era um mestre da lei, talvez fosse um superior àquele levita que passou. Fosse superior até aquele levita que passou. Mas ele logo questionou: mas como que eu vou distinguir o meu próximo? Como que eu vou observar e vou detectar mesmo o meu próximo? E aí Jesus contou essa parábola falando a respeito da misericórdia. Por isso Jesus falou assim: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É uma condição, irmãos. Você quer alcançar misericórdia? Você quer ter a misericórdia de Deus sobre a tua vida? Pratique a misericórdia, é o segredo da vitória. E o que significa misericórdia? 2 palavras do latim que fazem parte da raiz da palavra misericórdia. Uma delas chama miserático. Miserático tem muita, parece coisa de miséria, né? Miserático, que quer dizer compaixão. E cordis, coração. Miserático e cordis, coração. Podemos concluir, então, que misericórdia é um coração compadecido. Um coração compadecido. Vamos aprofundar isso aí.
compaixão, né? Compaixão. Nós estávamos conversando hoje pela manhã, enquanto orávamos, e eu e Leni, e então ela falou assim, mas e por que as pessoas, quando as pessoas são apaixonadas e não sei o quê, então, eu estava dizendo, compaixão, paixão quer dizer sofrimento, paixão é sofrimento, então, compaixão é sofrer com, é padecer junto, é associar-se ao sofrimento. Aí Helene falou assim, mas e as pessoas que são apaixonadas, não sei o quê? O apaixonado é um sofredor. Aquela pessoa que é apaixonada é um sofredor. Sabe? A paixão é tão forte que se a pessoa que é alvo da paixão dela se ausenta, ele sofre porque queria que aquela pessoa estivesse ali. Então ele começa a doer. Paixão não é bom, não. Pensa que é bom, não. Todo relacionamento entre homem e mulher, existe paixão? Claro que existe. De certo modo é importante, né? É importante. Porque Paulo, quando ele fala com relação à esposa e o marido, ele fala sobre submissão, ele fala assim que o marido deve amar a igreja como Cristo amar a esposa como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo foi um amor sacrificial. Ele deu a sua vida, sofreu no lugar dela. Né? Então, aí tem um quê de paixão aí também, não é verdade? Mas nós sabemos que o casamento que não vive de paixão, não vive de paixão. A paixão leva as pessoas à loucura, leva as pessoas a cometerem. Estava ouvindo algumas pessoas dizendo, como chamam, um imunologista estava falando, e estava dizendo o número de feminicídio, né, que tem acontecido nesses dias, sobretudo nesse período de pandemia, porque as pessoas estão malucas, estão alucinadas, estão fazendo loucuras por aí, e muitas vezes em nome da paixão. Mas então compaixão é sofrer com, é associar-se ao sofrimento, é sentir o sofrimento da pessoa. Aquele que finge que não quer, não é com ele, não está sentindo a dor. Muitas vezes ele sabe que a pessoa está chegando e vai pedir alguma coisa, ele muda de caminho, porque ele não quer sentir a dor daquela pessoa. Não há compaixão. E isso é terrível, né? Misericórdia. A misericórdia trata da dor. A misericórdia cuida da dor, cuida da miséria, cuida do desespero das pessoas. Jesus falou que nós precisávamos praticar a misericórdia, porque ele sabia o quanto de desespero, o quanto de sofrimento existe no ser humano, na vida de todos os homens. Há muito sofrimento. Então, o Filho de Deus, o servo, o discípulo de Cristo, precisa ser alguém que pratica a misericórdia, que tem empatia com o sofrimento do próximo. Não despreza, não ignora o sofrimento dos outros. Então, a dor, ou seja, a misericórdia se preocupa com a dor, com a miséria, com o sofrimento. Alguns confundem a misericórdia com a graça. A graça, pelo contrário, a graça lida com o pecado e com a culpa. E com ambas, particularmente, para que a pessoa não sofra, não fique refém do pecado. A graça faz com que o homem não se sinta e não perdure refém do pecado. O pecado que eu cometo, o pecado que eu faço, isso me traz tristeza, traz sim tristeza, e é para trazer mesmo. É para trazer mesmo. O pecado é a origem de todos os males. Todo o sofrimento do ser humano, todo o sofrimento dos homens está inserido em Gênesis 3. No capítulo Gênesis 3, quando o homem caiu, quando o homem pecou, ele, junto com o pecado, veio todas as mazelas que lhe são peculiares. Então, esse sofrimento todos. Agora, quando nós pecamos e nós confessamos diante de Deus, a graça faz com que aquele peso do pecado seja arrancado, seja tirado de nós, porque a misericórdia concede alívio. A misericórdia concede alívio, porque você vê a pessoa, você dá um pão para aquela pessoa, não esse aqui, senão você ia matar a pessoa, né? Para comer. Esse é fake, pão fake. Parece pão mesmo, né?
Mas a pessoa está com fome, você vai lá e dá o pão para a pessoa. Então você alivia a dor, alivia o sofrimento, alivia aquela situação que aquela pessoa está passando. Ela está enferma, você vai lá, oferece carinho, ou trata com ela, dá um remédio, ou até ora com ela e tantas outras coisas. Isso é a misericórdia, isso é a prática, é o exercício da misericórdia. A graça, então a misericórdia, ela concede alívio, a graça concede o perdão. A misericórdia eu devo praticar, a graça é de Deus, é o Senhor. Então eu não posso perdoar ninguém, posso perdoar, é claro, devemos perdoar uns aos outros, mas não temos a capacidade de perdoar. A pessoa veio e fez o pecado, se ele fez contra mim eu posso perdoar, se ele fez contra o outro eu vou perdoar como? Não. O outro tem que confessar para o outro e o outro vai perdoar, né? A misericórdia, então, ela oferece a cura, como nós falamos e tudo mais. E já a graça de Deus purifica, reintegra a pessoa, restaura plenamente a pessoa. Essa é a diferença entre a graça e a misericórdia. Mas misericordioso para quem? Para com quem? Essa também era a dúvida daquele religioso. E eu estava meditando sobre isso e achei interessante que nós vemos que aqui no texto Jesus simplesmente fala em misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Jesus não explica como, a respeito de quem, aquele que merece a nossa misericórdia e que não merece a nossa misericórdia. Nós costumamos dizer isso. Jesus aqui foi genérico, ou seja, misericórdia independente de para quem, né? Mas nós gostaríamos de inferir nessa resposta de Jesus apenas 3 tipos de pessoas que nós precisamos praticar a misericórdia. A primeira delas são aqueles que sofrem as desgraças, sofrem as tragédias. Nós estamos vendo aí, a cada dia, acontece um incêndio, acontece um alagamento, tivemos as questões, as situações pelas enchentes que aconteceram no Acre, por exemplo, pessoas todas perdendo a casa ali e tudo mais. Então, sobre essas pessoas aí, nós também devemos praticar a misericórdia. Pessoas que sofreram alguma coisa. Jesus mostra aqui na parábola do bom samaritano o quanto é importante a prática, o exercício da misericórdia pela igreja, pelos discípulos de Cristo. Se você é um discípulo de Cristo, você precisa praticar misericórdia. Nós costumamos achar que é opcional. Eu falo muito sobre a questão do perdão, né? Que às vezes a gente fala que perdoa, mas não perdoa. Ou aquela história, fala que perdoa, mas não quer mais nem olhar na cara da pessoa. Não quer mais, não é verdade? Então é isso. A gente acha que é opcional. Não é, é condicional. Perdoar é condição. Jesus falou lá na oração, ensinou isso. Foi ele que ensinou. Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aqueles que me ofendem. Então, o perdão é de extrema importância, não é? Então, quando nós pensamos nas pessoas que estão sofrendo, elas precisam, sim, do exercício da misericórdia. Então, esse é um dos grupos que nós podemos entender, podemos perceber. Segundo grupo, são os famintos, os doentes, os drogados, os marginalizados, a sociedade, pela sociedade como um todo. Eles mesmo são pessoas que vivem aí marginalizados e precisam da misericórdia, precisam da prática da misericórdia nossa. Quando nós saímos do nosso lugar comum, saímos do nosso comodismo, saímos do nosso conformismo e passamos então a praticar a misericórdia para aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que estão em uma situação vulnerável, né? Estamos aí, alguns grupos que vivem em situação vulnerável, né?
Eu lembro de um caso que aconteceu, aliás, eu vi essa foto, o prefeito não, vamos dar nome a quem quer que seja, né? Parar de falar assim, né? Mas, obrigado. Mas eles, o que eles fizeram? Existiam alguns viadutos, e ainda que a gente entenda que debaixo do viaduto não é lugar para ninguém morar, não é verdade? Você concorda comigo? Não é. A pessoa deve morar em casa, né? Mas, quando não tem uma casa, uma marquise de um prédio, é uma bênção na vida de muitos moradores de rua aí. E algumas pessoas aí, eu não sei quem foi, pegou debaixo de alguns viadutos, colocou um monte de pedras encravadas assim, um monte de pedras, não sei quantos viram isso, encravadas ali debaixo do viaduto, para quê? Para que debaixo daquele viaduto ninguém fosse morar, para que as pessoas não habitassem. E eu vi, uma certa vez, um padre que é muito ligado às obras sociais, esqueci o nome dele, e ele com uma marreta grande assim, quebrando aquelas pedras, estão as pontas, quebrando aquelas pedras. Eu sei que ele não ia quebrar todas aquelas pedras, aquele gesto dele foi um gesto assim, eu quero que vocês, essa atitude de vocês é uma atitude que não estão praticando misericórdia, não estão com pena das pessoas, não é? Então, praticar a misericórdia com essas pessoas é colocar-se no lugar dela. Lembra da origem da palavra misericórdia? Né? É um coração compassivo, e ter compaixão, então, ou seja, sofrer junto com a pessoa, entender o sofrimento da pessoa, e às vezes nós não precisamos passar com a mesma dor para sofrer, para entender o sofrimento das pessoas, nós podemos muito bem entender que as pessoas estão sofrendo. Então, essas pessoas, quando nós saímos do nosso lugar comum, saímos do nosso comodismo e vamos atender a essas pessoas numa situação vulnerável, né, e fazemos bem, né? O pastor Ademar, o irmão Cleiton também tem feito um trabalho junto aos moradores de rua e tudo mais. Isso é muito importante, extremamente importante. Mas há um terceiro grupo que eu fico imaginando que Jesus tenha colocado ali. E quando eu disse que eu ia inferir, é porque Jesus não falou. Mas conhecendo por associação, nós podemos chegar à conclusão de que Jesus entendesse dessa forma também. E esse terceiro grupo é daqueles que, no meu entender, no seu entender, não merecem misericórdia. Porque são aquelas pessoas que praticam o mal mesmo, estão fazendo o mal, estão querendo o mal de você, eles querem fazer as coisas do jeito que eles bem entenderem. Então, essas pessoas também precisam, essas pessoas também necessitam da misericórdia. Quando nós praticamos essa misericórdia, nós agradamos a Deus. A justiça, nesse caso, fala mais alto, né? Quando nós vemos uma pessoa que fez o mal, que assaltou e que roubou e tantas coisas, nós entendemos que a justiça já fez o suficiente, já tem que fazer, a justiça deve fazer, mas a misericórdia, pelo contrário, nos leva a oferecer o perdão, nos leva a oferecer a oportunidade dessa pessoa mudar dessa situação, porque aquilo não é normal, não pode ser normal na vida daquela pessoa. Isso que a misericórdia faz. E para finalizar, o misericordioso alcançará a misericórdia, promessa de Deus, é promessa de Jesus. Jesus explicou o efeito da misericórdia através de uma parábola. E eu quero ler mais essa parábola aqui, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. A parábola. Eu fiquei tão assustado quando eu peguei eu fui
na Bíblia, na linguagem contemporânea. E quando eu vi a dívida que esse homem devia para o rei, eu fiquei espantado. Era uma dívida altíssima. Verdade. Que aqui, olha, Mateus 18, versículo 23. Olha, vamos ler a parábola. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Eu fui, quando Eugênio, pastor Eugênio, né, traduziu como 300 mil quilos, 300 toneladas, 300 toneladas de prata, eu fiquei assustado. Falei, não é possível, não é possível. Eu fui pesquisar nos pesos e tudo mais, multiplicando pelos 10.000 talentos aí, era isso mesmo. 300 toneladas de prata o camarada devia para o rei, ele devia uma fortuna para o rei. E olha aí, não tendo como pagar, não podia pagar, então o seu senhor mandou a ele e a mulher e os seus filhos fossem vendidos para que tudo quanto tivesse, pudesse dirimir a dívida, né, que pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas, né? É a lei da colheita. Se eu plantar, eu vou colher. Se eu não plantar, eu não vou colher. O que eu plantar, eu vou colher. Não adianta. Então, se nós queremos plantar, vamos tratar com justiça, vamos colher justiça. Se nós queremos ser tratados como o Senhor mesmo determinou que assim o fizéssemos, vamos colher misericórdia. Se nós formos misericordiosos, o misericordioso vai receber misericórdia. O misericordioso, ele terá de Deus, ele atrai a atenção de Deus. Irmãos, nós explicamos muitas vezes e fazemos questão de frisar: obra não salva ninguém. O homem não é salvo pelas obras. O homem não é salvo por praticar misericórdia com as pessoas. Não, não é isso não. O homem é salvo pela graça. Mas quando nós não praticamos a misericórdia, não teremos a misericórdia de Deus. E muitas vezes nós vemos cristãos, ainda enquanto vivemos, sofrendo, padecendo terrivelmente, e nós não sabemos por quê. Porque querem tudo de Deus, mas não querem praticar a misericórdia para com o seu semelhante. A misericórdia é extremamente importante. O misericordioso receberá misericórdia. Ao justiceiro,
cabe receber justiça. O misericordioso recebe a misericórdia. O que quer tratar com justiça, vai receber justiça, vai ser tratado do mesmo jeito. Irmãos, até por uma questão de inteligência, eu jamais quero ser tratado puramente por justiça, porque eu jamais posso alcançar o nível de justiça de Deus. Quem é que pode, né, alcançar o nível de justiça de Deus? Então nós precisamos sim praticar a misericórdia, porque é nesse contexto que nós precisamos receber de Deus. Então, felizes são aqueles que são misericordiosos. Felizes são aqueles que se compadecem dos outros, que não têm o coração endurecido. Esses vão alcançar do Senhor misericórdia. E eu volto a dizer, não é opcional, né? Não é opcional. Ser misericordioso não é opcional. Eu sou um crente que não sou misericordioso. Fazer o quê? Você vai arcar com a consequência. Vai ser julgado pela justiça. Se você quer ser tratado por justiça, vai ser julgado por justiça. E ai de nós, ai daqueles que forem julgados pela justiça. Então, praticar a misericórdia é de extrema importância, é de vital importância para a nossa vida. E é uma forma tremenda de nós pregarmos, transmitirmos o Evangelho do Senhor Jesus. Quando nós praticamos a misericórdia, nós anunciamos o Senhor Jesus, porque nós somos imitadores dele. Vejam que Jesus falou com aquele moço, aquele doutor da lei que perguntou, vai e faze da mesma forma. Você já detectou que o misericordioso foi aquele que atendeu aquela que estava necessitada. Aliás, o próximo dele foi aquele que atendeu aquele que estava necessitado. Faz a mesma coisa. Você faz a mesma coisa. Por quê? Porque nós cumprimos a lei de Deus. Quando nós amamos a Deus, Jesus falou assim, olha, nesses 2 mandamentos se cumpre toda a lei e os profetas, tudo que foi trazido pelos profetas, é muita coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo, ser misericordioso, ser compassivo, né? Ser movido pela compaixão pelas pessoas necessitadas. Que Deus possa nos abençoar, que possa fazer de nós verdadeiros discípulos de Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo se movem pela compaixão, ou se deixam mover pela compaixão, e nós podemos dizer, se comovem com a necessidade de uns dos outros. Amém? Eu não posso estar feliz da vida, gozando de todas as benesses, se eu sei que o meu irmão está passando necessidade. Isso me incomoda, né? Eu não quero dizer que a pessoa não pode ter os bens, pode ter tudo de bem, tudo de bom. Pode alcançar prosperidade, buscar todas as coisas. Agora, se você sabe que tem o teu irmão que está passando necessidade, você pode ajudá-lo, e não faz, é pecado isso aí, irmãos. Eu gosto muito do que Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele fala sobre recebermos de Deus as bênçãos. Ele diz assim, para que em tudo vos enriqueçais, para a prática das boas obras. O enriquecimento do cristão não é para ele ficar o pessoal mais importante, para ele se tornar uma elite na igreja, não é isso não, é para que ele possa estender a mão ao necessitado, possa compartilhar, possa dividir com aquele que está passando por necessidade. Isso é praticar misericórdia. E Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Irmãos, eu quero a misericórdia, eu preciso da misericórdia de Deus. Cada dia eu preciso da misericórdia de Deus. Cada dia nós precisamos da misericórdia de Deus, porque os dias são maus, os dias que nós estamos vivendo são terríveis. Não for a misericórdia de Deus, seríamos destruídos. Mas Deus é rico em misericórdia e nos dá
de acordo com aquilo que nós plantamos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor amado, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela exortação, pelo conselho e até mesmo pelo conforto que a Tua palavra nos traz, ó Deus. Quando nós somos desafiados a olhar para o necessitado, olhar para o que está preso, olhar para o cativo, olhar para o que está enfermo e sentir, se compadecer da dor daquela pessoa, Senhor, nós só podemos crescer, ó Deus amado. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a crescer dessa forma na Tua presença, praticando a misericórdia, porque nós precisamos da Tua misericórdia, ó Pai. Faz-nos, Senhor, instrumento das Tuas mãos, faz instrumentos, torna-nos instrumento Teu, Senhor, para levar liberdade àqueles que estão presos, para levar o remédio para o doente, para levar o alimento ao faminto, para alcançar o aflito, o necessitado, praticando a misericórdia, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos com Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, neste momento, estar celebrando a ceia do Senhor. Como nós dissemos, aqueles irmãos que estão nas suas casas e prepararam lá o cálice para que nós possamos tomar junto o cálice e o pão. Separe aí, meu irmão, para que agora juntos nós possamos participar desta mesa tão abençoada, ó Deus, que o Senhor preparou para nós. O Senhor disse assim que nós deveríamos nos reunir e celebrar, e todas as vezes que vocês comem o pão e bebem o cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós fazemos isso, que nós participamos, nós evangelizamos, nós falamos do amor de Deus, nós falamos do sacrifício de Jesus. Aqui está exemplificado o sacrifício de Jesus. Aqui está representado aqui a libertação que o Senhor propôs para nós, através do sangue e da carne e do sangue dEle. E nós devemos fazê-lo e fazê-lo com alegria. Amém? E nós vamos fazê-lo nesse instante. Nossa forma de celebração da ceia, vale lembrar, ela é livre. Não importa a igreja que você seja membro, não importa, importa que você esteja em comunhão com Deus. Sim, isso é muito importante. E você pode participar da ceia. Nós só pedimos àqueles que ainda não desceram as águas do batismo, que possam aguardar, né? E porque o batismo é a forma visível de ingresso na igreja. Não é assim, nós não entramos na igreja, a igreja de Cristo pelo batismo, não. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, imediatamente, pela graça de Deus, o Espírito Santo vem fazer morada em nossas vidas. Mas a forma visível de ingresso para a igreja é o batismo. Por isso nós recomendamos que as pessoas aguardem até que sejam batizadas para participar. Não importa a igreja, mas que seja batizado para depois participar. Mas todos podem participar. O importante é que você esteja em comunhão com Deus. E eu quero dar a você, este momento, a oportunidade para orar. Se você entende que algo que você tenha feito desagradou a Deus nesses dias, você pode, neste momento, confessar ao Senhor e pedir perdão.
Se você não teve oportunidade de pedir perdão para quem você fez alguma coisa errada, você pode fazê-lo depois também, porque o Senhor assim nos orienta, assim o Senhor nos abençoa, né? Então nós vamos orar silenciosamente. É só você e Deus, e depois nós juntos vamos participar desta mesa, amém? Senhor, agora, Senhor, eu quero me associar à oração da Tua igreja, do Teu filho, da Tua filha, Pai, que tenha confessado algo diante de Ti. Eu te peço, perdoa as nossas faltas, restaura-nos, ó Pai, para que agora, de uma forma íntegra, possamos tomar esse pão e tomar esse cálice, ó Pai, juntos uns para com os outros, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto estivermos cantando, será distribuído o pão em primeiro lugar, e o pão está sendo entregue, embalado individualmente, para que, por questão de higiene, e você pode tirar esse pão aí, e depois nós vamos participar juntos desta celebração. Vamos louvar. Todos, amém? Todos, alguém deixou de receber? Alguém deixou de receber
Todos receberam, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Vamos orar nesse momento pelo pão, e em seguida estaremos tomando. Pai querido, está aqui em nossas mãos o pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus. Pai, ajuda-nos, ó Deus, nesse momento que vamos participar deste memorial, ó Pai, e que ele possa realmente representar, Senhor, toda a importância, ó Pai, do sacrifício que o teu Filho fez em nosso lugar, ó Pai. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos neste momento, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém? Comamos em pão juntos. Aleluias. Estaremos distribuindo então o cálice. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Alguém que tomou o pão, tenha deixado de tomar o cálice? Todos pegaram, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Levante o cálice que você acaba de receber. Vamos orar. Senhor amado, da mesma forma como tomamos o pão, ó Deus, que representa o corpo de Jesus Cristo, teu Filho, assim também agora, este cálice que representa o sangue do Cordeiro, que foi derramado naquela cruz, ó Pai, no nosso lugar. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos, que nesse momento podem participar deste memorial, em nome de Jesus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos em memória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome. Glória, glória, glória a Ti. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, ó Deus amado. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluias. Bendito seja o Teu nome. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Glórias a Ti, Senhor, glórias ao Teu nome. Aleluia, aleluia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus, aleluias. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estamos encerrando nosso culto dentro do prazo que pretendíamos mesmo, né? 8h30. E queremos agradecer a presença de todos, dizer àqueles que não puderam estar aqui,
estavam nas suas casas, participando com a gente. Que Deus abençoe a vida de cada um, que abençoe o seu lar, que Deus possa fazer grandes coisas na tua vida, nesta semana que se inicia. Amém? Vamos encerrar. Queria que você levantasse a sua mão nesse instante, e vamos estar orando mais uma vez. Pai querido, obrigado a Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, que tem sido derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Oh Deus querido, obrigado pela comunhão do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por aquilo que podemos, Senhor, receber junto com os nossos irmãos, a compaixão, a misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos, ajuda-nos a sermos misericordiosos, ó Pai. Oh Deus querido, leva-nos agora, Senhor, em paz para os nossos lares, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal, livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que possa trazer malefício contra as nossas vidas, ó Pai, e derrama sobre nós a tua unção. Nós oramos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as consolações do seu Divino Espírito, seja conosco, e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Uma semana de vitória. Deus abençoe a todos.